Olá, queridos, paz de Cristo Jesus seja convosco. O tema desta vez é o espírito de Faraó. Tomemos como base, para tanto, o texto que está no livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 28. Veja o que o texto nos diz. Mas o Faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E, por favor, orai por mim também. Perceba que este texto, ele coloca-nos no contexto das 10 pragas, as pragas que se abateram foram impetradas sobre o Egito. Esta expressão bíblica, que reproduz as palavras do faraó, se deu exatamente após a quarta praga que se abateu sobre o Egito. E assim como se deu nas pragas anteriores, Moisés deixou claro ao faraó que o propósito das pragas era tirar Israel do Egito e levá-lo à terra prometida. E esse propósito incluía o culto que os filhos de Israel deveriam prestar ao Senhor no deserto. Ao saber disso, o faraó disse a Moisés que permitiria Israel ir ao deserto e cultuar o Senhor, mas que Israel não fosse muito longe, ou seja, que os filhos de Israel prestassem culto ao Senhor, mas voltassem ao Egito. Veja que coisa. Assim como o faraó propôs a Moisés, não são poucos os que ensinam, os que dizem, né, que no culto não precisa falar muito alto, não precisa cantar com muita devoção. Para que isso? Argumentam alguns. Deus não é surdo. Por que cantar com tanto entusiasmo? O culto tem que ser comportado, aí arroga-se a ideia de pudor, de ética. Se cantar com tanta devoção, se falar muito alto, é meninice, é exagero, é sensacionalismo, é imaturidade. O estranho é que esses que defendem esse culto comportado, quando o seu time de futebol joga, seu time do coração está disputando a partida e ocorre de fazer um gol, esse pudor, essa ética, ela não existe, ela não é demonstrada. Os que querem um culto comportado, silencioso, como se estivesse no cemitério, quando chega épocas como o carnaval, não se vê também essa ética, esse pudor, esse comportamento. Ao contrário, em nome de uma suposta alegria, se extravasa, não se observa qualquer limite, com moral ou com qualquer que seja o critério. A nudez é permitida, a embriaguez é permitida, e aí passa-se dias e dias pelas ruas, extravasando uma suposta alegria. Só o culto é que precisa ser regrado, contido e mantido sobre a mais absoluta frieza. Esse é, portanto, isso tudo não passa, portanto, da ação do espírito de Faraó. Todavia, esse espírito maldito está repreendido em nome de Jesus e ele não serve à fé genuína, ele não condiz com as Escrituras, com que as Escrituras ensinam ou propõem. Pois, ao contrário do que o espírito do Faraó sugere, as Escrituras diz que devemos ser fervorosos no espírito, ou seja, a fé, o culto, é para ser prestado com devoção máxima, em alta temperatura. É óbvio que o sensacionalismo, as meninices,
as imaturidades devem ser contidas ou eliminadas. Porém, isso não é motivo para que o culto seja apático ou para que a fé não tenha profundidade. Portanto, meu querido, em vez de dar ouvido ao espírito do faraó, siga o que as Escrituras propõem. Abstenha-se sim de imaturidade, do exagero, das meninices, do fogo de palha, mas também não abra mão de viver a fé na sua intensidade, como a Bíblia recomenda, sede fervorosos, viva em alta temperatura, sirva ao Senhor com devoção máxima. Se um desejo carnal, uma prática mundana pode ser ou deve ser vivida com intensidade, por que o culto não? Se Deus não merecer a nossa devoção máxima, o que mais merece? Portanto, querido, não dê ouvido ao espírito do faraó. Antes, paute a sua conduta, a sua fé, o culto ao Senhor, como diz as Escrituras. Volto a dizer, as Escrituras ensinam que devemos viver ou servir ao Senhor com fervor. Paulo, em um dos seus ensinos, diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Portanto, a fé para ser vivida com intensidade, com empenho máximo, em alta temperatura, com toda a devoção. Ao contrário do que o espírito do faraó propõe, dessa fé rasa, dessa fé contida, né? Guardada ou limitada por uma suposta ética, devemos empregar, devemos dedicar a Deus, a fé ao Senhor, todo o nosso coração. Deus não aceita coração dividido, Deus não aceita qualquer culto. Deus quer a intensidade, Deus quer a totalidade. Se não for de coração, se não for com sinceridade, com verdade, com entrega plena, Deus não recebe ou Deus não é encontrado. Vale lembrar que as Escrituras, nesse sentido, nos ensinam: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Veja que, ao contrário do que o espírito do faraó propõe, de não ir muito longe, Deus espera de nós a entrega plena, a entrega sem reservas. Portanto, querido, não dê ouvido ao espírito do faraó. Ande pelas Escrituras. Viva a fé com intensidade. Sirva ao Senhor com empenho máximo. Deus nos ajude, Deus nos dê graça e Deus nos dê esta fé viva, atuante e em alta temperatura. Deus em Cristo lhe abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.